A perfuratriz começa a girar no canteiro de Veracruz. Ao redor, equipes e autoridades acompanham o momento anunciado como o início de uma das maiores obras de infraestrutura do Brasil. Depois de décadas de estudos, promessas e renegociações, a ponte Salvador-Itaparica começa a sair do papel, mas a imagem exige cuidado, muito cuidado. Porque iniciar uma mega construção não significa ver quilômetros de pilares avançando sobre a água. Entre a cerimônia, os primeiros serviços e a travessia completa, existe um caminho técnico, financeiro e ambiental mais complexo do que as imagens conseguem mostrar. Há máquinas, trabalhadores e materiais mobilizados. Porém, existem etapas em definição, estruturas que precisam ser erguidas e desafios escondidos abaixo da Baía de Todos os Santos. Então, o que de fato começou em julho de 2026? Quanto falta para a ponte deixar de ser um canteiro nas margens e avançar sobre o mar? Fique com a gente nos próximos minutos e entenda o estágio real da ponte Salvador-Itaparica, as vantagens e os obstáculos que podem definir o futuro do projeto. A ponte Salvador-Itaparica atravessará a Baía de Todos os Santos, entre o terminal de São Joaquim, em Salvador, e o município de Veracruz, na ilha de Itaparica. Serão 12,4 quilômetros integralmente sobre a água. Contudo, a ponte representa uma parte visível de um sistema maior. O projeto prevê 4,4 quilômetros de acessos, túneis e viadutos em Salvador. Também inclui uma via expressa de 22 quilômetros em Veracruz e a duplicação de 8 quilômetros da BA-001 até a Ponte do Funil. Somadas, as intervenções chegam a 44,8 quilômetros. Na prática, a ligação pretende criar uma segunda saída rodoviária para Salvador, hoje muito dependente da BR-324. Assim, parte dos fluxos rumo ao Recôncavo, ao Baixo Sul e ao Litoral Sul poderá evitar o longo contorno terrestre. Mas há uma correção importante. A Salvador-Itaparica não será a ponte mais longa do Brasil. O rio Niterói possui 13,29 quilômetros no total, dos quais 8,88 quilômetros fica sobre o mar. Logo, a ponte Rio-Niterói continuará maior em extensão total. Já a Salvador-Itaparica deverá ser a maior ponte da América Latina inteiramente sobre a lâmina d'água. Então, a pergunta que fica é: por que uma ligação tão estratégica levou décadas para chegar ao canteiro? A Baía de Todos os Santos favoreceu portos, navegação e turismo. Ao mesmo tempo, transformou-se em uma barreira entre Salvador e as regiões ao sul e a oeste da capital. Sem ligação rodoviária direta, o motorista precisa escolher entre o ferryboat e o longo do contorno pelo continente, passando pela BR-324 antes de retornar em direção ao Recôncavo, ao Baixo Sul ou à ilha de Itaparica. Por isso, a proposta de cruzar a Baía por uma ponte circula há décadas. O projeto atual ganhou força em 2010, quando empresas privadas passaram a desenvolver estudos. A consulta pública ocorreu em 2018. A licitação avançou no ano seguinte e o contrato de concessão foi assinado em novembro de 2020. No papel, a concessionária seria responsável por construir, operar e manter o sistema. Porém, a pandemia alterou as condições econômicas da licitação. Aço, cimento, serviços de engenharia, juros e custo do capital subiram, comprometendo um contrato estimado inicialmente em cerca de 7 bilhões de reais. Em fevereiro de 2025, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia homologou a conciliação, que atualizou o valor global do contrato para aproximadamente 10,42 bilhões de reais, ampliou o aporte público e modificou as contraprestações. A implantação foi estendida para 6 anos. O termo aditivo foi firmado em junho de 2025. O primeiro ano ficou reservado à conclusão dos projetos, às licenças, aos canteiros e à mobilização. Os 5 seguintes, a execução com conclusão prevista para junho de 2031. Assim, julho de 2026 marcou menos o nascimento da ponte do que a passagem de uma longa preparação contratual para o desafio concreto da engenharia. A partir dali, promessas precisariam se transformar em fundações, pilares e cronograma efetivamente cumprido. Até o fechamento deste vídeo, a ponte Itaparica está oficialmente em obras. Há canteiros, trabalhadores, equipamentos,
materiais e uma frente em Veracruz. O pilar número 1, onde ocorreu o ato inaugural, fica em terra firme e marca o avanço em direção à Bahia. Contudo, a construção marítima não atingiu ritmo pleno. Em julho de 2026, a parte inicial do projeto executivo das fundações ainda passava por revisão final. A Prefeitura de Salvador informou ter recebido apenas processos de canteiro e sondagens. O contrato de financiamento da concessionária com o Banco do Nordeste também seguia em análise. Uma das primeiras estruturas em implantação é a plataforma provisória ao longo da travessia. Ela funcionará como uma estrada industrial sobre a água, permitindo o deslocamento de trabalhadores, máquinas, guindastes, aço e concreto. Sem essa estrutura, materiais e equipes dependeriam mais de balsas e embarcações. Segundo a concessionária, a plataforma poderá reduzir em cerca de 70% o número de embarcações de apoio. Também terá aberturas para preservar a navegação, barcos menores e atividades pesqueiras. A plataforma não fará parte da ponte definitiva. A função será sustentar a logística. À medida que ela avança, deverão começar as fundações marítimas. É abaixo d'água que aparece um dos maiores desafios. As sondagens duraram 14 meses e abriram 105 furos. Nas áreas mais profundas, a lâmina d'água chegou a cerca de 67 metros, enquanto as investigações geológicas alcançaram cerca de 200 metros em alguns pontos. Além disso, as sondagens encontraram um subsolo heterogêneo, com sedimentos, materiais menos resistentes e rochas frágeis. Por isso, parte das fundações teve de ser recalculada. O primeiro passo será cravar grandes tubos de aço. Depois virão a escavação interna, armaduras e concretagem. Blocos de fundação distribuirão as cargas para os pilares, seguido por travessas, apoios e tabuleiro. A sequência parece simples: estaca, bloco, pilar, apoio e tabuleiro. Na prática, porém, cada elemento exige controle rigoroso em ambiente de maré, vento, corrente, água salgada e profundidades variáveis. Também há um desafio logístico aqui. Parte das peças pré-moldadas será produzida em São Roque do Paraguaçu e Maragogipe, em um canteiro com cerca de 400 mil metros quadrados, concebido como fábrica de componentes da ponte. Essas peças precisarão atravessar a Bahia e chegar ao ponto exato de montagem. Na maior parte da travessia, fundações e pilares poderão ser repetidos em série. No centro da Bahia, contudo, o desenho muda. Ali ficará o trecho estaiado. Cabos inclinados ligarão o tabuleiro às torres, permitindo vencer vãos maiores sem instalar pilares dentro do principal canal de navegação. Segundo a atualização da concessionária publicada em 24 de julho de 2026, o vão central foi ampliado de 482 metros para 682 metros, mantendo 85 metros de altura livre. E as torres terão 248 metros. Esse trecho central representa o caminho crítico da obra. Se torres, fundações, cabos ou tabuleiro atrasarem, outras partes podem estar prontas sem que a travessia seja concluída. Além disso, a ponte não funcionará sozinha. Em Salvador, serão necessários túneis, viadutos e conexões com a Via Expressa e as avenidas Jequitaia e Engenheiro Oscar Pontes. Na ilha, a ponte precisará se integrar à nova Via Expressa, ao desvio de Mar Grande e à duplicação da BA-001. Assim, concluir os pilares sobre a água não significa terminar o sistema. Até aqui, o status é claro. Há mobilização real e a obra superou a fase exclusivamente documental. Contudo, ainda está no começo. O avanço decisivo será comprovado quando as fundações marítimas se multiplicarem, os pilares avançarem pela Bahia e o tabuleiro ganhar continuidade entre Salvador e Veracruz. Para entender a escala da ponte de Salvador a Itaparica, vale fazer um comparativo com a ponte brasileira, usada como principal referência. A ponte Rio-Niterói possui 13,29 quilômetros no total, apenas 890 metros a mais do que a futura ligação baiana. Porém, o trecho sobre o mar mede 8,83 quilômetros. Isso significa que a Salvador Itaparica terá aproximadamente 3,53 quilômetros a mais sobre a água, cerca de 40% além da extensão marítima da Ponte Carioca. Considerando um campo de futebol com 105 metros de comprimento, medida comum em grandes estádios, os 12,4 quilômetros equivaleriam a aproximadamente 118 campos alinhados em sequência.
Mas o comprimento é apenas uma parte do desafio. No canal central, a água chega a cerca de 67 metros. Já os furos de sondagem alcançaram até 200 metros. Para compreender tal profundidade, imagine um edifício de cerca de 67 andares aterrado verticalmente sob a superfície da baía. Já os 85 metros da altura livre sobre o trecho estaiado corresponde a um prédio de aproximadamente 28 andares. E isso representa apenas o espaço necessário para que os grandes navios passem abaixo do tabuleiro, não a altura completa das torres. Quando o assunto é dinheiro, os números variam conforme a database. O contrato atualizado aparece em torno de 10,42 bilhões de reais, enquanto uma estimativa de julho de 2026 aponta 11,6 bilhões para a construção. As vantagens da obra são concretas. A ponte poderá conectar Salvador ao interior, reduzindo a dependência da BR-324. Aproximando o Baixo Sul, o projeto também fomenta o turismo e reorganiza fluxos de cargas, serviços e passageiros. A concessionária estima 28 mil veículos por dia inicialmente, redução de 2 horas em determinadas viagens e influência econômica sobre 250 municípios. Essas projeções, contudo, precisam ser interpretadas corretamente. Entretanto, nem todos os motoristas economizarão 2 horas. O ganho dependerá da origem, do destino, do trânsito e da comparação adotada. Da mesma forma, os 10 milhões de beneficiados representam a população da área de influência, não usuários diretos. Outro aspecto aqui merece destaque: a ponte será pedagiada. O plano de negócios trabalha em valores de janeiro de 2019, com tarifas de R$ 45,00 na ponte Salvador-Itaparica e R$ 5,00 na ponte do Funil. Esses valores serão reajustados. Portanto, o motorista não deverá esperar pagar exatamente R$ 45,00 em 2031. A conta também não ficará apenas com investidores privados. Segundo o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, a repactuação elevou o aporte público para 5,07 bilhões de reais em valores de agosto de 2024 e redefiniu as contraprestações anuais. Por outro lado, a melhoria do acesso pode estimular hotéis, comércio, construção civil e valorização imobiliária, mas também encarecer terrenos e pressionar comunidades. De acordo com o Ministério Público Federal e Ministério Público da Bahia, um acordo prevê a contratação de uma consultoria externa, autônoma e multidisciplinar para acompanhar o licenciamento e os impactos sobre ecossistemas, pesca artesanal e o uso do território. Desse modo, podemos dizer que a ponte Salvador-Itaparica começou, mas ainda não atravessa a Bahia. Até agora, o avanço se concentra nos canteiros, na plataforma logística e na primeira frente de trabalho em terra firme. O projeto pode transformar a mobilidade e a economia baiana. Só que antes disso, precisará vencer um subsolo irregular, concluir a engenharia, fechar o financiamento e controlar os impactos territoriais. Afinal, a maior prova não foi a cerimônia de início, será a sequência de pilares avançando sobre a água. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você acha dessa ponte de Itaparica a Salvador? Ela está demorando? Já está realmente começando a ser construída? Deixa aqui nos comentários se você acompanha essa obra de perto. Ficarei feliz de ler todos eles. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.